eu gostaria que você colocasse sua mente, seu coração na palavra que nós vamos estar trabalhando, porque quantas vezes você fala assim, eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei qual é a vontade de Deus. E aqui nós vamos falar em todas as áreas, seja familiar, seja profissional, financeiro, seus sonhos, seus projetos, não é? Nós queremos aqui trazer luz para os nossos caminhos, né? E essa luz é necessária para que a gente encontre o caminho certo e possamos desenvolver aquilo para o qual Deus tem reservado para cada um de nós. Sendo lá, assim, mas eu não sou mais jovem, não importa se é criança, é jovem, é minha idade, é a melhor idade, Deus tem planos e projetos porque nós estamos vivos, certo? Alguém aqui já andou de avião? Alguém aqui já andou de avião? Já? Já tiveram experiência de voar à noite? Já? Então, quando a gente vê, né, ou às vezes a gente vê em filme, né, o avião, quando ele vai aterrissar à noite, não é? Precisa de luzes, não é? Então, a pista é totalmente iluminada para que o avião ele possa ter a certeza que ele vai decolar, ele vai aterrissar perfeitamente e é um lugar seguro. Então, aquelas luzes indicam que ele está na direção certa e vai chegar na direção que ele precisa chegar naquele aeroporto, ok? Na nossa vida também nós precisamos de luzes que nos dão direção, que aquele caminho que eu estou trilhando é o caminho e é a vontade de Deus. Então nós vamos falar se o tema da mensagem é 7 luzes que nos guiam na vontade de Deus. Será que a nossa jornada nós estamos sendo guiados por essas luzes que nós encontramos a vontade de Deus? E aqui eu gostaria que você abrisse Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, do 11 ao 14. Vocês estão preparados para aterrissar? Vamos fazer o nosso voo e nós vamos aterrissar agora no Porto Seguro. Diz assim, Jeremias 29, 11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a um lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, Senhor, nos levantou profetas, até aqui, em Babilônia, até aqui. Então nós vamos ver aqui que ele fala, eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Senhor, fala conosco nesta manhã, traga a palavra revelada, a palavra rema, que possamos receber de Ti tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Pai, porque nós queremos saber os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, os Seus projetos, Senhor, os Teus propósitos, Senhor. Estamos aqui sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor, o fim que nós esperamos, Senhor. Por isso nós estamos buscando e invocando, Senhor, a Tua presença neste lugar. Abra o nosso coração, a nossa mente, para recebermos toda a palavra revelada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está preparado? Amém. Agora lá em Efésios, o apóstolo Paulo ele fala algo para nós aqui importante. Efésios 5, 17. Ele diz assim: por isso não sejais insensatos.
insensata é uma pessoa tola, uma pessoa sem inteligência. Então não seja sem inteligência, né? Diz assim: mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então a primeira luz que eu vou falar, se você vai anotar, a primeira luz é convicção interior. Eu preciso ter uma convicção interior da vontade de Deus. É uma certeza absoluta dessa vontade para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter comunhão, relacionamento com Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. A oração é ter ação, orar e agir, ação com Deus. Eu preciso me aquietar para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem por falar a minha vida, uma direção. E muitas vezes a gente já começa o dia sem buscar a direção de Deus. O que o Senhor quer para a minha vida neste dia, seja familiar, profissional, financeiro, e a gente já acorda meio atribulado, não é assim? A gente já acorda, eu tenho muita coisa para fazer, e aí você faz a sua agenda, vou fazer isso, e a gente vai numa rotina, e a gente não busca aquilo que Deus tem para realizar em mim e através da minha vida. Para isso eu preciso ter um coração puro, um coração fervoroso, orando, buscando a Deus, até que o Espírito Santo traga uma convicção no meu e no seu interior, para a sua vida, aquilo que Ele quer que você e eu façamos. Às vezes aquilo que eu vou fazer é uma coisa boa, é uma boa intenção, uma boa motivação, mas não é aquilo que Deus preparou para que a gente fizesse. E a gente não entende, mas por quê? Por que Deus permitiu isso? Por quê? E fica os porquê da vida, não é? Por que isso? Por que Deus? E eu não entendo Deus, porque Deus, e a gente culpa Deus, e a gente se culpa, mas a gente não consegue se autoanalisar o que eu estou fazendo com relação a Deus e a vontade de Deus para a minha vida. Então eu gostaria que você fosse aqui em Atos, capítulo 16, verso 6 ao verso 12. Aqui o apóstolo Paulo era uma pessoa muito zelosa, né? Ele já era zeloso antes, né? Da sua conversão, porque fazia obra para Deus, mas pelo ímpeto, pelo desejo de fazer a obra de Deus, né? Ele vai desbravando os caminhos e vai andando, e aqui ele chega numa situação que ele vai então ter uma direção de Deus. Olha que interessante, a gente não pode perder a sintonia, a conexão com Deus. Atos 16, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, ele estava indo fazer missões, abrir frentes de trabalho, o ID na Ásia, mas de repente ele foi impedido de ir. E aqui fala que foi o Espírito Santo. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando a Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrace, no dia seguinte a Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma coluna. Estivemos alguns dias neste lugar. Eles estavam indo para a Ásia, era uma direção que eles saíram lá do QG, né? Saíram de Jerusalém ou da Antioquia, e eles estavam indo para a Ásia, onde começou o trabalho evangelístico deles, certo? E num dado momento, o Espírito Santo lhe pediu: a obra aqui não é para ser feita. E para confirmação, veio um anjo. Esse homem da Macedônia em visão é um anjo. Passa-nos e nos ajude. Quer dizer que tinha uma missão na Europa. A Macedônia
na Europa. Passa e vem nos ajudar, vem nos auxiliar. E ele entendeu então que aquele impedimento, que aquela situação era dada por Deus, porque ele tinha algo para fazer em outro lugar. E chegando lá, ele foi obediente. Ele teve a convicção que o Senhor estava enviando ele para aquele local. Ele encontra Lídia ali. Lídia é convertida, sua casa é convertida, sua casa é abençoada. Ali ele revela ali uma moça que seguia a comitiva deles, e ela estava com o espírito de adivinhação, e ele liberta essa mulher. Então ali aconteceu muitas coisas, porque Paulo não sabia o que é que Deus tinha, e Deus tinha algo para fazer. Meu amado, onde você vai? Você sabe que Deus tem algo preparado para a sua vida? Eu tenho que ter essa convicção que aquilo que eu vou fazer é a direção de Deus, é aquilo que Ele quer que eu faça. Naquele dia, talvez uma oração, talvez uma visita, talvez um abraço, algo que Deus quer te levar para algum lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja aonde o Senhor quer. E eu tenho essa convicção que eu estou indo na direção certa. Essa é uma convicção. E pode ser também do seu chamado, do seu ministério, que vem também uma convicção. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu tive testemunho com essas luzes. Quando eu estava fazendo o 2º ano do IFC, nós estávamos falando sobre dons ali, o professor estava falando, e veio uma convicção forte que caiu no meu coração. E a convicção forte ninguém tira de você, é algo que Deus coloca e que você tem certeza, você não tem dúvida, você não fica, será que é, será que não é? É certeza, não é? E eu ainda não exerci assim nenhuma função de liderança, vamos dizer assim, e eu falei assim, e aquela convicção veio muito forte de um chamado pastoral, muito forte. E eu, assim, fiquei impactada com aquilo. E na época eu fui falar com o meu líder, com o meu pastor, né? E ele falou assim: você não tem esse chamado. Não é. Você pode até funcionar, mas você não tem esse chamado. Aquilo lá podia ser um balde de água fria para a minha vida, não é? Mas eu falei assim: Senhor, se essa convicção que está tão forte no meu coração é tua, eu vou guardar. E nunca mais vou falar para ninguém, daquilo que o Senhor colocou, essa convicção no meu coração. Nunca mais. Eu falei, e se essa palavra, essa convicção é do Senhor, no tempo do Senhor vai acontecer. E guardei, nunca mais falei nada. Passados acho que uns 15 anos, né? Uns 15 anos, o pastor Paulinho, nós estávamos orando, né, para que Deus desse uma direção para nós, para o nosso chamado, nosso ministério. E o pastor Paulinho veio aqui, antes da gente alugar, a gente já estava vendo aqui, orando, e ele também orando. E um dia ele falou assim, antes da gente inaugurar aqui tudo, ele falou: olha, eu vou ungir alguns líderes meus aqui em São Paulo, na sede. E eu estava orando para separar pessoas que Deus assim deseja. E Deus me falou para separar o pastor Célio e você, para serem pastores. Amém. E aí a minha família toda foi para São Paulo, né? Minha mãe na época, meus irmãos, né? Todos foram para lá. E eu não falei nada para ele, não falei nada. Então, quando eu tenho essa convicção, quando você tem, não deixa ninguém te roubar aquilo que Deus colocou, porque Deus vai confirmar no coração das pessoas aquilo que Deus tem preparado. Mas eu preciso ter primeiro a minha convicção pessoal. Mas se eu não buscar com Deus, porque muitas vezes as pessoas esperam, né, o líder chamar, alguém falar, mas eu tenho que buscar a minha chamada, aquilo para o qual o Senhor me chamou, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer que eu realize nessa terra.
segundo lugar, a segunda luz são as Escrituras, a palavra de Deus. Nós precisamos consultar as Escrituras para essa confirmação, uma convicção pessoal nossa, uma palavra rema para a nossa vida. Eu tenho que estar de acordo com uma palavra, e o que me trouxe a convicção foi a palavra de Deus, porque estava estudando sobre dons, estava estudando sobre isso, e o Espírito Santo traz essa convicção. Então há uma confirmação do Espírito e da palavra, uma palavra rema, uma palavra que vem edificar as nossas vidas. Veja lá em João, capítulo 16, João 16, verso 13. O Espírito Santo, ele nunca vai te guiar em alguma coisa que não está escrita na palavra, tenha certeza disso. Tudo o que Deus tem para confirmar está nas Escrituras. João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo que testifica e que dá a palavra rema. Tem a palavra que nós estamos vendo aqui, ela é o grafo, ela aqui é a grafia. É o logos de Deus, a vontade geral de Deus. Mas eu tenho que ter um rema dessa palavra. A rema é que faz a minha vida mudar. E o rema tem que trabalhar. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem especificamente para a minha vida. Cuidado de não buscarmos orientação de muitas pessoas, de muitos homens ou mulheres. Primeiro nós devemos buscar a Deus, a nossa total dependência de Deus, porque muitas pessoas tomam decisões porque homens e mulheres falaram. Cuidado, primeira direção, a convicção tem que ser da palavra de Deus, porque muitas pessoas são levadas por aquilo que não procede de Deus. E eu vou ler para vocês aqui em 1 Coríntios 14, cuidado, porque nós podemos ouvir as nossas próprias vozes. Nós temos vozes internas. Você fala com você mesmo, você ouve o seu coração, a sua mente. 1 Coríntios 14, 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Tem a nossa própria voz, a voz da alma, aquilo que eu quero, eu desejo. A minha vontade é muito forte, o meu desejo é muito forte. Eu quero tanto aquilo, que eu não quero nem ouvir, orar a Deus para não ouvir o não de Deus, porque é muito forte o que eu quero, o meu desejo, a minha vontade, as minhas emoções, meus sentimentos, a minha mente está dizendo isso. É isso que eu quero. Conheço pessoas que falam: não, eu quero, eu vou fazer isso e acabou. Já partiu para um lugar errado. Agora, há vozes que o maligno induz aqui, o inimigo te induz a, não tem problema não, vai dar certo, você está certo. E ele vai te induzir que isso não é errado, que isso não tem importância, que isso é vontade de Deus. E tem também vozes de pessoas para te tirar do caminho, como aquela voz que eu ouvi: você não tem esse chamado. Olha aqui, como eu tenho que ter um discernimento espiritual, que voz que eu estou ouvindo. A primeira voz que eu tenho que ouvir é a voz de Deus. Isso que eu vou fazer, que eu quero fazer, o meu sonho, o que eu estou fazendo, na palavra de Deus está dando ok, está dando aval. Isso está fora da vontade de Deus. Aí você pode falar assim: mas como que é a vontade de Deus? Como que eu fico sabendo a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui, Eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que buscar.
o que a palavra de Deus coloca no meu coração e o Espírito Santo testifica dessa verdade. Entende isso? Terceira luz, convicção, confirmação profética. Deus levanta alguém para testificar algo que você está buscando. Vem confirmar aquilo que você está trabalhando com Deus, você está orando, você está buscando. Deus colocou essa convicção. Percebe? Está de acordo com a palavra, está alinhado com a palavra. Alguém vai vir que não te conhece, que não sabe de nada e vai confirmar tudo aquilo que você já está trabalhando. Nunca a pessoa vai vir com algo que você não está trabalhando. Cuidado com as profetadas por aí, que muitas pessoas fazem casamento, fazem negócios, fazem coisas por pessoas que dançaram palavras. Cuidado, muito cuidado. Primeiro eu tenho que buscar de Deus, e se for de Deus, aquilo vai confirmar. Não saia fazendo nada porque a pessoa falou, né? A gente vê que tem casamentos que a pessoa fala, não case com aquela pessoa. Eu conheci um casal que nunca se casou, nenhum nem outro, por uma palavra que foi lançada para eles não se casarem. Terrível. Pessoas falam, não faça isso, não compre aquilo. Quem tem que falar, ouvir primeiro é de Deus, confirmar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Cuidado. Então a palavra profética, ela sempre vem para confirmar algo que Deus falou com você. Isso é a verdadeira profecia. A profecia é para confirmar algo que Deus te falou. Ah, mas e se falar do futuro que eu não sei? Aí é palavra de sabedoria. Se falar do meu passado, é palavra de conhecimento. São dons que nós vamos estar aprendendo de quarta-feira, para não sermos enganados com falsas palavras que não procedem de Deus. Certo? Um exemplo bíblico aqui, Atos capítulo 21. O apóstolo Paulo, você vai falar assim, puxa, mas ele era um homem muito espiritual, não é? Um homem conhecedor das Escrituras, mas ele teve muita experiência com essas luzes que nos dá a direção certa. Ele precisava, como eu e você precisamos, aqui em Atos 21, versículo 10 ao 14, diz assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Ele estava indo para Jerusalém, acabando a viagem missionária dele, e ele para na casa de Filipe, certo? E vem um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, diz: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos e dizemos: faça-se a vontade do Senhor. Aqui o profeta Ágabo, ele faz uma encenação profética. Ele pega a cinta de Paulo, amarra os seus pés e fala: assim diz o Senhor que vai acontecer a esse que tem o cinto, vão te prender, vão te amarrar e vai levar para a prisão. Logicamente, né? Se alguém recebe uma palavra assim, estou fora, não vou para Jerusalém. Ó, o profeta avisou, falou, teve uma ação profética, falou para que eu não fosse. Acho que todos nós teríamos o quê? Essa posição, né? O profeta falou, não vou. Então, eles também tiveram isso.
Mas Paulo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão me magoando o meu coração, vocês estão impedindo que eu faça a vontade de Deus, que eu cumpra o propósito de Deus, mesmo que eu tenha que morrer, eu estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus. Olha que convicção que ele tinha da vontade de Deus para a vida dele. E não puderam o quê? Mover dessa situação, porque a convicção que ele tinha era algo forte. Ele sabia pelas Escrituras e pelo Espírito que ele tinha que ir até Jerusalém. Mesmo que fosse preso, mesmo que ele morresse, ele estava pronto. Por quê? Volta aqui, capítulo 20. Volta no 20. Capítulo 20, verso 22 ao 24. Olha a diferença de quem fala com Deus todo dia. A diferença de quem busca a presença de Deus. Aquele que tem intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. Não só falar com Deus, mas ouvir Deus falar conosco. Diz assim, verso 22. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, ele estava o quê? Ligado, conectado com o Espírito Santo. Assim, ó. Vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me espera o quê? Prisões e tribulações. Vai falar para o cristão, ó. Deus fala para você, onde você for, está preparando prisões e tribulações. Estou fora. Não quero essa igreja não que está pregando essas coisas, não. Eu quero as bênçãos, eu quero as promessas. Paulo está falando que Deus falava que ia acontecer prisões e tribulações. Mas o que ele diz disso? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós estamos preparados, amados? Você e eu estamos preparados? Ele não diz que a vida dele não tem o quê? Não faço questão nenhuma. Nem tenho a minha vida por preciosa, por preservar. Eu estou pronto para prisões, para tribulações, para enfrentar o que for. Porque eu quero cumprir a minha carreira, o meu ministério, o propósito de Deus na minha vida com alegria. Cumprir aquele chamado que Deus tem para a minha vida. Para que eu seja um testemunho, a testemunha que vive milagres, que vive prodígios, que vive maravilha, a partir do Evangelho da graça de Deus. Quantos não têm essa alegria de servir ao Senhor? Tem alegria de satisfazer a sua própria vontade, seus desejos, mas não tem alegria para participar, para fazer, para estar enganchado num ministério, num propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vive uma vida efêmera, passageira, porque nós, eu tenho falado de quarta-feira, a gente não nasceu simplesmente para nascer, para estudar, para trabalhar, para casar, para ter filho, para ter uma profissão. Maior do que tudo isso é fazer o projeto de Deus, o propósito de Deus espiritual. Nós não podemos passar em branco nessa terra. Nós temos que deixar um legado de um verdadeiro testemunho daquele que viveu, daquele que faz, daquilo que não impede por nada fazer a obra do Senhor. Foi orado aqui por mim, né? Eu não tenho deixado em nenhum momento desse tempo que eu estou com problema de atender alguém. O único dia que a gente não veio para atender foi na segunda-feira, mas viemos todos os dias. Eu dei aula, vou pregar, com dor ou sem dor, mas eu estou no altar do Senhor. E eu faço com alegria, com prazer, porque nós estamos aqui para servir o reino, servir a Deus, servir aos irmãos. É Ele que faz a obra. A alegria, vem a graça, a capacitação do Espírito para fazermos e realizarmos a obra do Senhor. Amém? Amém. Quarta luz, conselho piedoso. Conselho piedoso. Você está
nessa caminhada? Convicção, de acordo com as Escrituras, vem a confirmação profética. Agora vai lá em Provérbios 11, 14. Salmos, Provérbios. Provérbios 11, 14. Muita gente hoje em dia não quer saber de conselho. Não quer. Muitas pessoas rejeitam essa luz e vão naufragar espiritualmente. Não buscam. Porque se eu estou com a convicção, a Escritura está confirmando, a confirmação profética, agora eu vou buscar pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que têm caráter, pessoas amadurecidas espiritualmente. Cuidado, não vai se aconselhar com pessoas não convertidas, pessoas que não nasceram de novo, porque elas vão te levar para outro lado. Não precisa, não é assim, não tem importância. E aqui em Provérbios 14, 11 diz assim, Provérbios 11, 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. A segurança porque eu posso caminhar, é isso, vamos orar, vamos estar juntos, vamos estar orando. Se é isso mesmo que Deus quer para a sua vida, se é isso mesmo, a gente precisa de confirmações, nós precisamos de luz. Senão a gente se perde na caminhada por não ouvir a Deus, para não buscar a Deus, por não ter essa convicção, de acordo com as Escrituras, essa confirmação profética. Agora eu busco pessoas. Não tenha pressa, pois nós podemos perder a direção de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Todo conselho, preste bem atenção, todo conselho tem que estar fundamentado também na palavra de Deus. Não é, aí você está falando com a pessoa, assim, eu sinto que realmente é de Deus. Eu sinto, estou até aqui arrepiado, né? Isso aí é sentimento, não é direção de Deus. Eu acho, eu vejo. Cuidado com isso. Nós podemos falar da alma para alegrar a pessoa, ou para trazer uma palavra contrária. Eu tenho que estar conectado com Deus, por isso procura pessoas maduras, procura seus pastores, que têm uma vida espiritual, que pode te auxiliar, que pode estar te orientando segundo a palavra, que pode estar orando, que pode estar intercedendo. Quantas vezes a gente vê pessoas que fazem coisas e depois falam assim, pastora, eu fiz tal coisa e não deu certo. Só vem informar que fez, mas não buscou um conselho, uma sabedoria, uma oração. E aí Deus é culpado, porque Deus não isso, Deus aquilo outro. Mas não foi buscar. Busque pessoas que andem com Deus, que sejam sua cobertura. Não busque conselhos no mundo com pessoas que não têm sabedoria de Deus, não conhecem a palavra de Deus. Então muitas pessoas estão naufragando na fé, porque não busca conselho, não busca direção, não busca essa quarta luz. Ok? Aqui, quinta luz, evidência das circunstâncias. Vamos ver aqui em Atos, outra experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor tão grande pelos seus compatriotas, né? Nós vamos aqui em Atos 13, 46. E ele tinha um amor, é como a gente, né? Quando a gente se converte, a gente quer falar de Jesus para os nossos amados, né? Para a família, recebe Jesus, Jesus é maravilhoso, e a gente tem aquela, né? E muitos rejeitam. O apóstolo Paulo, ele ia pregar para os seus contemporâneos, né? Porque ele chegou um tempo que falou assim, eu prefiro ser anátema, maldito, ficar fora do reino de Deus, para que o meu povo entre no descanso de Deus. E ele sai então numa direção para ganhar esse povo. Mas Deus, quando ele estava na estrada de Damasco, que ele teve um encontro com Jesus falou assim, você vai ser apóstolo dos gentios.
Mas ele ia para quem? Para os judeus. Aonde ele ia? Na sinagoga. Ele era a vontade de Deus também para eles? Era, mas não era o ministério dele. Não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Vamos ver aqui, Atos 13, 46. Diz assim: mas Paulo e Barnabé, peraí, deixa eu ver se eu estou aqui certo. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha, então ele foi pregar na sinagoga, ele foi lá numa praça, e os judeus ficaram revoltados, queriam até apedrejá-lo, e ele falou: vocês não querem, vocês não se acham dignos de ter a vida eterna? Nós vamos voltar para o gentio, porque o Senhor nos mandou. Olha só, quantas vezes Deus fala para você ir para o sul, você vai para o norte, fala para você ir para a direita, você vai para a esquerda. A motivação, a intenção é boa, mas não é a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo teve que aprender a fazer a rota dele, mudar a rota dele, o destino dele. E às vezes a gente teima numa posição e a gente é teimoso, a gente sai da vontade de Deus, a gente sofre e a gente leva as outras pessoas a sofrerem as consequências também, certo? Então, a gente vê aqui que muitas vezes Deus coloca barreiras para te impedir, para que você não vá na direção que você quer, para não ir na direção que Ele não quer, porta fechada. Mas, dentro dessas evidências, há ocasiões em que nós devemos esquecer as circunstâncias e obedecer à voz de Deus. Dá para entender? Muitas vezes são situações contrárias, vão aparecer na nossa vida, mas não vai invalidar a vontade de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Sempre nós vamos ter situações contrárias, adversas, mas em todas elas eu tenho que saber a direção. Porta fechada, essa fechada é porque Deus assim quer, porque a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre, certo? Agora, é a palavra de Deus que vai mudar as direções da nossa vida. Então, um exemplo aqui, em uma situação que estava fechada, mas que era a vontade de Deus. Deus queria ser glorificado naquela situação, porque muitas vezes Deus quer ver a nossa posição de fé, de obediência à palavra dele. Aqui, lá em Êxodo, não precisa abrir não, mas Êxodo 14, quando Moisés está tirando o povo lá do deserto, lá do Egito, né? Está indo para o deserto, para a terra prometida. O primeiro obstáculo, né? Deus fala assim para eles, assim: você vai para a terra prometida, você vai levar esse povo até lá. Saiu na direção de Deus ou não? Saiu na vontade de Deus? Foi. Mas chega num momento que Deus fala assim: olha, para aqui. E no meio da montanha tal, vocês vão ficar ali. Certo? E pararam. Mas de repente, eles sempre estavam vendo, né, subiam para ver se tinha perseguição ou não. De repente, ali, Faraó desistiu e foi perseguir. E vinha. E o povo lá falou: olha, está vindo aqui, ó. Faraó desistiu, vem nos perseguindo com todo o seu exército. O povo começou, hoje falou, para não murmurarmos, não é? Palavra, para a gente crer, ter confiança. E o povo começou a murmurar, falar para Moisés assim: por que você nos tirou do Egito? Nós não queríamos sair. Lá tinha lentilha, lá tinha alho, lá tinha cebola, lá tinha pão, lá tinha fartura. E aqui nem sepulcro tem, para a gente morrer aqui nesse deserto. Esqueceram que ficaram 430 anos presos, escravos, sem alimento, ração pouca. E estavam tendo o quê? Saudades
lá do Egito. Quantas vezes a gente está caminhando com Deus e a gente passa por situações, circunstâncias adversas, não é? Por que eu vim para o reino de Deus? Lá era melhor, lá era mais tranquilo, lá não passava tanta luta, né? Não passava tanto perrengue assim. E o Senhor me trouxe aqui e eu estou passando isso, para você ter fé, crer que se você está numa situação adversa e Deus deu uma palavra, fique com a palavra que Deus te deu. O povo saiu do Egito com uma palavra: vocês vão herdar a terra prometida. E Deus falou para Moisés: eu vou ser glorificado nessa situação. Quando eu e você temos a direção de Deus, a palavra de Deus nos guiando nessa luz, e as coisas estão fechadas, e o Senhor fala: marche, vai avante, continue, é fé, é perseverança, é desbravar os caminhos. É ali que eu tenho. E Moisés, com aquela pressão, ele clama a Deus, e Deus fala para Moisés: por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Mas o que tinha pela frente? O mar vermelho. E não era praia, né? Era uma colina onde o mar era alto. Como que nós vamos passar com esse mar alto? Mas o Senhor falou: põe aí o teu bordão aí sobre as águas, e as águas vão abrir o caminho, porque a porta que eu tenho é essa, para vocês terem fé, para vocês passarem por essa experiência comigo e saírem do outro lado vitoriosos, com testemunho que glorifica a Deus. Quantas vezes a gente para e não vê, e não tem fé, e não tem perseverança, e não tem uma palavra, um rema de Deus na nossa vida, a gente sucumbe na caminhada. E Deus abriu o mar, eles passaram em seco, e todo o exército do faraó foi morto, porque as águas voltaram. Quais são os momentos que você está passando? Se você não buscar essa luz, se você não buscar a direção de Deus, muitas vezes eu vou naufragar na fé. Aquilo que é de Deus para a minha vida, eu deixo de fazer. Aquilo que é impedimento para que eu não seja ali sucumbido, eu não tenho. Essa luz vai clarear, essa luz vai te orientar. E quando nós estamos aqui, vem a sexta luz, que é a paz de Deus. Porque nós fomos reconciliados com Deus. Aprendemos aqui, né, na quarta-feira. Fomos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. Voltou a velha amizade. Nossa comunhão, nosso relacionamento. Agora eu tenho a paz de Deus. A paz de Deus segue. E essa paz é tão maravilhosa. Vamos lá em Filipenses 4. Essa paz que eu e você precisamos, necessitamos. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ele fala para não andar, não estar inquieto, ansioso, por nada, por nada. Eu tenho que colocar essas minhas petições em oração, em súplica, e já agradecendo, porque Ele sempre nos ouve. Mas quando a gente está com algum problema, tribulação, a gente só murmura, a gente queixa por causa disso, por causa daquilo, minha vida não anda, porque isso acontece, porque não sei o quê, e murmura, e reclama, e o inimigo vai fazer a festa e vai nos dar nocautear por lá para baixo. Porque eu não estou tendo fé, não estou crendo na palavra de Deus, não estou buscando a palavra de Deus. E aí ele fala, se eu tiver essa atitude, do verso 6, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede. Como você pode ter essa paz, como o presbítero Douglas falou, em meio a essa situação
ele tem paz. Como? Como um varão, sacerdote de um lar, pode ter paz no momento desse? Pode, porque é a paz de Deus, não é a paz da alma, não é a paz do mundo, das situações, é a paz de Deus. Guardará, esse termo guardará é um termo como se fosse um juiz, o árbitro. O árbitro, o juiz é que decide, não é? As coisas. Então a paz, a função dessa paz é de um juiz em nossos corações. Eu vou ter a confirmação que eu estou indo na direção certa. Eu estou na direção, eu estou cumprindo a vontade de Deus. É como um juiz de futebol, não é? Ele que comanda, não é? A hora de iniciar, a hora do pênalti, a hora da falta. Ele que dá a direção para aquele jogo até o final. Então nós temos de Deus essa paz, que é o juiz, que realmente eu estou no lugar certo, fazendo as coisas certas. A paz de Deus então age na função de juiz. Quando você e eu tivermos que tomar qualquer atitude, tomar qualquer decisão, primeiro se submeta à direção do Senhor, à vontade do Senhor. Se naquele momento você achou que era de Deus, mas era da sua alma, pare. Não deu certo, Pai, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu errei, eu fui na minha vontade, eu fui induzido por alguém, ou pelo inimigo, ou por pessoas. Não tenha vergonha de reconhecer que falhamos, porque falhamos. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes eu falhei por querer fazer coisas que não eram? Volta atrás, busca direção, examine a situação, vê se isso realmente é de Deus. Busca a direção certa. Quando eu e você temos as certezas da convicção, você não fica ansioso, você não fica preocupado, eu não fico confuso, será que é para a direita, será para a esquerda? Eu vou caminho reto. O problema é que a nossa alma não sabe esperar em Deus. Vigie a sua alma, porque a sua alma vai ficar preocupada, vai ficar ansioso, vai ficar confuso. Não sei se você viu mais a Deus, acho que não, acho que eu vou para o mundão mesmo, não é? Vai quebrar a cara, né? Cuidado, não tome direção por nada, seja no trabalho, seja finança, seja em família, seja em ministério, seja o que for, sem a direção de Deus. Vou contar um testemunho rápido. Quando minha mãe estava comigo, né, alguns daqui conviveram, conheceram minha mãe, né, ela conheceu bastante, e a minha mãe ficou comigo 2 anos. E ela estava numa situação muito difícil, porque ela não aceitava a palavra câncer. Ela falou, olha, se um dia tiver essa doença, eu não quero nem saber. Não quero, porque eu não sei lidar com essa doença. Não sei. Ela falava, quando alguém estava doente, é aquela doença. E minha mãe começou, ela era muito forte, ela não aparentava a idade, ela caminhava, andava, viajava bastante. E ela começou com anemia e começamos a investigar o caso. E quando fui saber, a minha mãe estava com câncer, metástase nos ossos. Nós não sabíamos onde era a origem do câncer. Aí falou, olha, vai ter que raspar um pedaço do osso para fazer investigação. Eu falei, isso vai mudar alguma coisa? Não, porque a única coisa que pode acontecer é dar uma radioterapia para aliviar a dor, mas também não vai resolver, porque ela já tinha um rombo aqui no crânio, né? Quando ela morreu, depois eu vi, né? Em várias partes dele. E as minhas irmãs moravam embora em São Paulo, e eu tinha convênio, a gente pagava o convênio, ela ficou aqui comigo e tal, e eu que estava, eu e o pastor atrás dos médicos e tal. Quando eu recebi o diagnóstico, foi um baque, porque e agora? Ela não quer saber o que eu vou fazer com a minha mãe. Vocês não sabem a agonia, a falta de paz que eu estava no meu coração, porque eu tinha uma responsabilidade. Estava todo sério, as crianças estavam dormindo, e aquele desconforto, aquela ansiedade, aquela preocupação, coração. Eu lembro que eu dobrei o joelho na minha cama, assim, dobrei o joelho e comecei a orar, Senhor, o que eu faço nessa situação? Se eu passo a minha mãe para fazer a rádio, ela vai saber, vai sofrer e também não vai adiantar.
Também se eu não faço nada, eu vou falar, vou omitir alguma coisa que poderia fazer algum alívio para minha mãe. Você entende isso? E aí eu clamei e falei, Senhor, eu preciso ter a tua paz, eu preciso ter a tua direção, Senhor. Mas na hora que eu terminei falando com ele, em Efésios 4, ele falou assim, filha, dá uma melhor qualidade de vida para sua mãe. Mas veio do trono, veio ali. Entrou uma paz no meu coração tão grande, aquele peso, aquela angústia, aquela ansiedade, sumiu, foi embora. Então é isso. Aí eu falei, Senhor, então vamos ter uma confirmação aqui, né? Mais uma. Se for isso realmente do Senhor, que as minhas irmãs, vou chamá-las para a gente conversar, para saber se é isso mesmo que o Espírito Santo vai testificar no coração delas, porque também elas eram cristãs, são cristãs, né? Aí elas vieram, expliquei tudo para elas na hora, não teve dúvida. Não, é isso que nós vamos fazer, vamos dar uma qualidade de vida boa para a mãe até o fim. Até o fim, não vamos fazer nada. E a gente quebrava as palavras que os médicos, ela vai ter, já chegou lá dando tipo morfina, mas ela não tem dor. Ela anda, doutor, não acredito, ela anda, mas ela pode cair, né? Porque os ossos vai. Fala para ela andar com bengala. Cheguei, mãe, os ossos estão fraquinhos, como se fosse uma osteoporose, você tem que andar com bengala. Eu vou dar uma bengalada na cabeça desse médico, porque eu vou andar de bengala. Quem parava, né? Estavam, né? E pegava minha mãe no colo, me ajudou bastante. E saía correndo pelos médicos com ela. E a minha mãe nunca tomou morfina, ela nunca quebrou nenhum osso. Porque a gente usava a palavra de Deus, ela não vai quebrar nenhum osso, ela não vai sentir nenhuma dor, ela tomava gotinhas de magnopirol, ela foi como Deus quis. E no último tempo da vida dela, onde ela mais trabalhou, onde ela mais orou, onde ela fazia com alegria levar a salvação para as amigas, para as pessoas, quando ela já não podia ir, ela mandava eu fazer visita. Paz. Mas muitas vezes a gente não faz essa luz, né? A gente já toma atitudes precipitadas. A última luz, provisão de Deus. Falamos de Jeová Jireh aqui, não é? Cantamos? Jeová Jireh é o Deus da provisão. Quando Deus te dá a direção, Ele provê todas as coisas que você precisa. Amém? A nossa provisão não depende de homens. Não adianta procurar o político, o irmão rico, o maior não sei o quê. Não adianta, nós não dependemos de homens. A nossa provisão é dependermos totalmente de Deus. É Ele que traz à existência aquilo que não existe. Quando nós andamos nessas luzes, andamos por fé, andamos em confiança a esse Deus, aonde Ele te guia, Ele te providencia. Amém? A provisão é de Deus. Isso é um elemento essencial para a direção de Deus, que nós estamos na direção certa. Às vezes você fala assim, mas às vezes falta provisão. Falta. Por quê? Porque muitas vezes Deus está livrando de fazer algo que não é a vontade dEle, para você não cair num buraco, para você não fazer coisas erradas. Então, muitas vezes, por nos assegurar, por sermos zelosos de Deus, Ele está vendo que eu estou querendo fazer a motivação certa. Ele fala assim, agora eu vou fechar isso aqui, porque isso aqui, se você fizer esse negócio, você vai entrar num buraco sem sair. Mas quando Ele te guia, você tem certeza, é Ele que vai o quê? Sustentar. Aqui, uma experiência que nós tivemos na pandemia, a igreja fechou, não podia se abrir a igreja. E nós temos aluguel para pagar, né, gente? A nossa igreja, tudo que a gente faz é daqui mesmo, não vem da sede não ajuda nada, é tudo nós aqui que arrecadamos e fazemos em benefício do reino e da obra, né? A igreja fechou e os irmãos não podiam, muitos não davam dízimos nem ofertas, né? Não vinha, acabava não dando.
E nós tínhamos o compromisso de pagar o aluguel. As contas, né? A água, a luz, tudo tinha que continuar. E muitas pessoas chegaram para nós e falaram assim, a igreja vai fechar, né? A igreja não vai reabrir, né? Quanto que nós ouvimos isso? Muitas palavras. Não, a igreja não vai fechar. A igreja vai continuar. Em nome de Jesus. Quantas palavras de pessoas, membros até, pessoas conhecidas, que a gente não ia suportar, porque nossa igreja é uma igreja, né? É uma igreja não numerosa, certo? Mas é uma igreja rica da bênção de Deus, certo? E ali o pastor foi ver, né? Nós tínhamos que pagar o aluguel, aí o pastor foi falar, aí nós pagamos, ele falou assim, então nesse período você paga metade do aluguel, certo? Quando a igreja voltar, você paga o aluguel inteiro mais a metade. Amém. Pois, Senhor, se o Senhor abrir essas portas, é o Senhor que sustenta. Os irmãos vão colaborar, os irmãos vão ajudar para que essa porta não feche. Mas é o Senhor. Todo mês a gente tinha metade do aluguel, tinha para pagar as coisas. Voltou. E a gente pensou que as pessoas iam voltar todas, né? Mas muitas não voltaram. E nós tínhamos um aluguel inteiro e mais metade. Um aluguel e meio para pagar. E muitos parceiros não vão conseguir. E Deus honrou. Deus honrou. As portas estão abertas. Porque o Senhor está na direção desse ministério. Está na direção da nossa vida. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que em cada coração o desejo de colaborar, de ajudar, de investir em todos os lugares, porque vidas são alcançadas. É o nosso prazer de ver vidas salvas, curadas, libertas, prósperas. Então, a nossa motivação é estar no centro da vontade de Deus. E quando a gente faz isso, lá em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vocês entenderam as 7 luzes para encontrarmos a vontade de Deus? Passamos por lutas para ver se a gente continua na luz. Jesus é a luz. Ele é a lâmpada que dá a direção para os nossos caminhos. Ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Vamos falar com Deus. Se alguma dessas áreas a gente está encontrando dificuldade, que você possa colocar diante de Deus a sua vida. Eu não sei a sua necessidade, os seus anseios, a sua busca, mas fale com Deus, Senhor, eu quero buscar essa convicção interior. Eu preciso das tuas escrituras para confirmar e testificar que eu estou no caminho certo. Que o Senhor possa colocar uma confirmação profética a esse respeito. Que eu possa buscar, Senhor, se eu ainda estou insegura, que eu possa buscar um conselho piedoso de pessoas que possam verdadeiramente me ajudar. Que as evidências das circunstâncias possam me guiar pelo Espírito Santo. Se a porta fechou é porque o Senhor não quer que eu esteja ali. Mas muitas vezes, Senhor, circunstâncias fechadas, dificuldades, é para que eu continue obedecendo a Tua voz e permanecendo firme, Senhor. Eu não venho invalidar as Tuas orientações para a minha vida. Que a Tua paz, se a Tua paz está faltando no meu coração, que eu possa buscar essas luzes, para que a paz do Senhor possa agir na minha vida, que eu estou no caminho certo, na direção certa, Pai. E que o Senhor possa, em tudo que eu estou projetando, meus projetos, Pai, pessoais, familiares, profissionais, financeiros, ministerial, possa estar na Tua direção, para que a provisão que vem de Ti, Pai, possa glorificar o Teu nome, Pai, e para que eu possa ser um testemunho vivo do Teu manifestar, do Teu agir, do Teu manifestar nas nossas vidas, Senhor. Perdoa por todas as falhas,
por toda ansiedade, por toda precipitação, por toda falta de buscar a tua orientação para todas as coisas que nós precisamos, Senhor. Pai, nos ensina nesta manhã a seguir totalmente as tuas direções, para não fazermos e realizarmos aquilo que está fora do teu propósito. Nós assim recebemos o teu perdão, a tua ajuda, e que essas luzes venham nos iluminar, Pai, em nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria que você abrisse a mão assim, as duas mãos, uma palavra profética para vocês nesta manhã. Está lá em Isaías 45. Do verso 1 ao verso 3, você vai declarar assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido. Aí você vai pôr o seu nome, né? A sua ungida. Então você vai pôr o seu nome, mas vocês têm que repetir junto, tá bom? Com todo mundo. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor a sua ungida Edna. Você põe o seu nome. A quem tomo pela mão direita. Tem que falar bem forte. Para abater as nações diante de sua face. E de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Amém. Receba essa palavra profética sobre a sua vida, sua casa, sua família, em tudo que concerne a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja, que a paz de Deus seja conosco. Amém?